Senhor presidente, antes de tratar do tema que venho tratar aqui na tribuna, que é sobre a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal em relação à ação da Ordem dos Advogados do Brasil sobre financiamento de campanha, que eu quero aqui saudar a decisão, a decisão do Supremo sobre a DPF da OAB, eu quero, antes de tratar e me reportar a esse tema, senhor presidente, eu quero insistir em uma questão que ainda ontem, sobre a presidência de Vossa Excelência, inclusive, eu alertei aqui no plenário. Eu alertei sobre a preocupação que estava tendo em relação à elevação dos níveis dos rios no meu estado do Amapá, em especial no sul do Amapá e sobre a situação na capital do estado do Amapá, em Macapá. E ainda há pouco recebi do companheiro secretário municipal da Prefeitura de Vitória do Jari, do companheiro Duílio, a informação sobre a elevação do rio Jari e sobre a situação na cidade de Vitória do Jari. Segundo dados da Defesa Civil, o rio Jari teve, no dia de hoje, o nível mais alto da história. O prefeito de Vitória do Jari foi obrigado a decretar situação de emergência e o número de famílias atingidas pela enchente já passa de 60. Então, quero, senhor presidente, novamente, aqui solicitar apoio ao Ministério da Integração Nacional e solicitar apoio à Defesa Civil Nacional, à região sul do meu estado, do estado do Amapá. Ontem, nós tínhamos a informação da elevação em 1 metro do nível do rio Jari e que na cidade de Laranjal do Jari já tinha 70 famílias atingidas pela cheia do rio Jari e agora recebo a notícia de 60 famílias atingidas na cidade de Vitória do Jari, ambas as cidades localizadas no Vale do Jari. É fundamental e necessária a região sul do Amapá, é uma região pobre e que necessita do apoio da União, da acolhida do Ministério da Integração Nacional. Dito isso, senhor presidente, eu venho aqui para saudar a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Embora a decisão de ontem, com já proclamados 6 votos favoráveis e 1 contra, tenha sido interrompida pelo pedido de vista de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, a decisão me parece irreversível e, oxalá, essa decisão tenha posto fim, em definitivo, ao financiamento privado de campanhas no ordenamento jurídico brasileiro. E, senador Randolph, me permita. Pois não, presidente. Ontem, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania estava absolutamente em sintonia com o Supremo. Sintonizadíssima. Tivemos aprovado o projeto, a PEC da senadora Vanessa Graziotin, relatado brilhantemente pelo senador Roberto Requião, que vai exatamente nesse sentido de proibir o financiamento de pessoas jurídicas a candidatos e a partidos. Eu acho que foi um avanço importante também, que merece um adendo ao pronunciamento de Vossa Excelência. Perfeito, presidente. Sintonizadíssima. Aliás, presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, em tempo, se refez de um grave erro que cometeu no ano passado, quando a própria comissão havia rejeitado um projeto do senador Jorge Viana que buscava o mesmo intuito, acabar com o financiamento privado de campanha. E ontem eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz com a votação que obtivemos
na Comissão de Constituição e Justiça. Sintonizado. Eu espero, presidente, que de parte da Câmara não seja cometida nenhuma ignomia, não tenha nenhuma sublevação com o que ocorreu aqui no Senado e com a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela irá na contramão. Eu sei, senhor presidente, que alguns vão argumentar, mas no passado, inclusive na ditadura, já era proibido o financiamento privado de campanha. E veja no que deu. No passado, teve ocorrer o sistema foi passível de escândalos. Ora, senhor presidente, é muito estúpido quem adota um método, esse método fracassa e se insiste nesse método. O que ocorre é que de 1993 até hoje, 2014, o sistema atual que possibilita o financiamento privado de campanha fracassou. Esse sistema trouxe corrupção para o sistema político. Esse sistema fracassou. Esse sistema imiscuiu-se com o sistema político brasileiro. Transformou o CPF de parlamentares, de prefeitos, de governadores, e digo até de presidentes, em CNPJs. O maior retrato disso foi a CPI Cachoeira e Delta, que mostrou isso concretamente. Cumpliciou agentes públicos com agentes privados. Fracassou esse sistema. Esse sistema, nos últimos 22, 24 anos, fracassou. Não deu certo para o sistema político brasileiro. Então nós não podemos insistir com ele. Alguns contrários a isso vão dizer, isso vai instituir o Caixa 2 em definitivo no Brasil. Ora, se instituir, o Caixa 2 estará no contra-leges. Vai estar na ilegalidade. O que está na ilegalidade sempre corre o risco de ser pego. É para isso que existem as instituições. Eu não posso fazer a apologia do ilegal. Se nós condenarmos a ilegalidade o financiamento privado, quem contribuir, quem insistir com o financiamento privado, estará contra a norma, contra leges. E se insistir com o financiamento privado, ferirá a norma e, ferindo a norma, será denunciado e responderá assim pelo crime. Muito bem disse ontem o ministro Marco Aurélio, que eu faço questão aqui de repetir as palavras de Sua Excelência. As pessoas jurídicas não votam e não podem ser eleitas. Daí porque não há a menor razão em existir. Daí porque não há a menor razão em existir participação no processo eleitoral. Elas defendem interesses materiais incompatível com a aspiração de aprimorar o bem comum, que promana do somatório dos votos individuais dos cidadãos. Na verdade, quem disse isso foi o ministro Lewandowski. Mais adiante disse sim o ministro Marco Aurélio. O poder financeiro acaba tendo influência negativa nas decisões políticas do país. O valor político é substituído pela riqueza das empresas doadoras, que controlam o processo político. A elite econômica brasileira, por meio de ações puramente pragmáticas, modela as decisões de governo e as políticas públicas prioritárias, além de contribuir com a debilidade ideológica de nosso sistema partidário. Ora, mas é claro, senhor presidente, reflitamos. Quem é que tem mais chance de conseguir contribuição de campanha? É aquele partido que está na oposição ou aquele partido que está no governo? Ou melhor, quem é que tem mais chance de conseguir contribuição de campanha?
É aquele partido aliado do poder econômico? É aquele partido que agrada o sistema financeiro? Ou aquele partido que faz oposição ao sistema financeiro? Quem é que tem mais chance de conseguir a contribuição de um banqueiro? É aquele partido que agrada o capital financeiro, o banqueiro, faz o discurso do capital financeiro, do banqueiro, ou aquele partido que contraria o interesse do banqueiro e do capital financeiro? E lógico, o capital financeiro vai querer contribuir com aquele. E aí nós temos disparidade de armas. E eu não digo isso, não é somente para a disputa simplesmente do cidadão. Não é sequer, em alguns locais, ocorre até a compra da consciência. Lamentavelmente, nós ainda temos isso no Brasil. Lamentavelmente, nós ainda temos isso no Brasil. Em outros, é até o acesso ao cidadão. Nós teremos, em alguns locais, alguns que chegam até o cidadão, alguns que terão a possibilidade de disputar eleições com helicóptero, com jatinho, e outros que sequer vão ter um Fusquinha 1970 para fazer as suas campanhas. O poder econômico desigualiza o processo eleitoral. E a Constituição é clara, e foi isso o que a Ordem dos Advogados do Brasil muito bem arguiu na sua ação direta de inconstitucionalidade, na ação que moveu e em muito boa hora foi acolhida ontem por parte do Supremo Tribunal Federal. O que a OAB arguiu foi 3 princípios republicanos que estão na nossa Carta Magna. O princípio da igualdade, o princípio democrático e o princípio da república. O princípio democrático, ele se encontra, senhor presidente, no parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente, nos termos da Constituição. Isso é a alma do texto constitucional nosso. O poder na nossa democracia, este princípio é a alma da nossa democracia e do nosso texto constitucional. O poder na nossa democracia é exercido pelo povo, pelo cidadão. O cidadão brasileiro, ele tem RG, carteira de identidade, e CPF. O cidadão brasileiro, ele não tem CNPJ. O que ocorre é que com o financiamento de campanha, está se trocando o cidadão, o povo, pelo CNPJ de empresas, que passam a ser os titulares do poder. São as empresas, as doadoras milionárias de campanha, algumas com contas no exterior, que passam a ser os verdadeiros doadores, os verdadeiros titulares, doadoras, os titulares do poder político. É o poder econômico que passa a ser os verdadeiros titulares do poder político. Isso, senhor presidente, além de injusto, passa a ser inaceitável para a órbita e para a ordem política. Passa a ser inaceitável. Por isso, a OAB, em boa hora, arguiu que este atual sistema é incompatível com o princípio democrático, consoante do parágrafo único do artigo 1º. Assim como arguiu que o princípio da igualdade presente no artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, é desrespeitado por esse sistema eleitoral como ele existe. Há de se acreditar, senhor presidente, esse sistema eleitoral permite igualdade para disputar as eleições?
É possível que alguém mais pobre dispute as eleições em igualdade de condições com o mais rico? É possível que em estados, os nossos estados da Amazônia, onde o acesso às regiões mais distantes se faz ou por barco ou por avião, é possível que o mais pobre possa concorrer com o mais rico à eleição? Não, quem está no poder político vai ter a doação de um grande empresário. Quem está fora do poder, o grande empresário, vai poder contribuir e ele vai poder contratar o avião para disputar a eleição. O mais pobre, via de regra, estando na oposição, não vai ter essa vantagem. O princípio da igualdade está aviltado, sonegado. E isso não é democrático. Isso não está consoante com a democracia. E o terceiro e último princípio é o da república, que eu já disse aqui na tribuna várias vezes. República, ao contrário do que se diz, não é antônimo de monarquia somente. Se por assim fosse, então nós teríamos várias repúblicas no mundo. República é o sacerdócio da coisa pública, é a abnegação em função da coisa pública e o sacrifício em função da coisa pública. Não é o simples antônimo à monarquia. Portanto, não é republicano fazer o acordo na campanha com o empresário lhe apoiar e depois este empresário ou essa empresa ter de volta os contratos milionários, no governo, no exercício dos governos ou no exercício das prefeituras. Porque essa que é a realidade. O apoiador da campanha se torna depois o vencedor das licitações. Isso é ofensa à coisa pública. Ou o apoiador do candidato, do senador, do deputado, é o frequentador dos lobbies no exercício dos mandatos depois. Essa é a ofensa à coisa pública. Esses princípios, consoantes da Constituição, é o que foi apresentado e arguído muito bem pela Ordem dos Advogados do Brasil. Fico feliz, senhor presidente, que a nossa Suprema Corte tenha dado, no dia de ontem, o mais importante passo republicano desde a Constituição de 1988. Não tenha a nossa Suprema Corte se intimidado com nenhuma pressão e tenha retirado do nosso ordenamento jurídico a possibilidade do financiamento privado de campanha. Agora, cabe a nós regulamentar. Vamos limitar o financiamento a pessoas físicas. Limitemos que a pessoa física, o cidadão, seja o único financiador de campanha, dentro do limite do possível para a pessoa física. Vamos disciplinar isso. Vamos disciplinar. E estaremos, por favor, eu espero que o Congresso, sinceramente, não busque o velho jeitinho, não busque driblar o que a Suprema Corte brasileira fez no dia de ontem. Buscar driblar o que a Suprema Corte brasileira fez no dia de ontem é retroceder. Eu quero acreditar que no dia de ontem foi possível ter sido dado um passo republicano para que no futuro nós possamos ter eleições em igualdade de condições e assim nós possamos, nesses 50 anos que nós lembramos, ao último momento em que a nossa democracia, lamentavelmente, foi interrompida, nós temos, felizmente, neste ano, dado um passo para que a nossa democracia seja, de fato, amadurecida. Temos dado, no dia de ontem, o passo mais importante para o amadurecimento da democracia brasileira, tornando ela, de fato, igualitária na disputa de condições e tenha tornado ela, de fato, republicana. Obrigado, senhor presidente.